Oi, professor. Essa é a nossa apresentação do grupo formado por eu, Lucas Brasileiro, Fernando, Caetano, Caio Davi, Oliver e Arthur sobre o artigo Desafios Emergentes na IA e a necessidade de educação ética na IA. Para começar a falar sobre o assunto, o artigo inicia o debate abordando os seguintes tópicos. Ele começa falando quanto à questão da IA estar cada vez mais interferindo no mundo, estando mais presente no cotidiano, no dia a dia dos cidadãos como um todo, em sua normalidade. E isso já traz para outra questão quanto a problemas e desafios relacionados a esse aumento, a esse uso cotidiano da inteligência artificial, que são os tópicos seguintes. Primeiro tópico a seguir, o primeiro problema abordado é quanto à questão dos dados. Utilizados como fonte da IA, esses dados podem apresentar riscos aos usuários, caso, por exemplo, aconteça um vazamento ou uso indevido de dados. Acaba que muitas vezes os próprios usuários que forneceram esses dados não fazem ideia desses riscos, mas esses riscos estão aí e podem claramente acontecer. Outro tópico abordado quanto ao desafio e problema é quanto à questão. Vou fazer a junção dos dois tópicos, pois utilizar a inteligência artificial para tomar decisões cruciais de verdadeiro ou falso, certo ou errado, que em teoria são como se fossem funções básicas, a essência da inteligência artificial, que é meio que fazer que máquinas possam tomar decisões no lugar dos humanos, por serem parciais, por não terem opiniões próprias, vamos dizer assim, não serem tendenciosos, isso acaba sendo um pouco controverso, porque nós humanos que desenvolvemos os softwares, os algoritmos de inteligência artificiais, e nós, seres humanos, somos imperfeitos, cometemos erros, cometemos falhas, quase que diariamente, muitas vezes, mais de uma vez no mesmo dia, e a partir do momento que nós que desenvolvemos esses algoritmos, estamos claramente suscetíveis a passar esses erros, essas falhas, para a inteligência artificial, para a máquina, para o software. E por fim, um dos últimos tópicos tocados nessa introdução é a questão que o artigo meio que prevê que futuras modificações, evoluções e futuras metas estabelecidas vão envolver a questão de ética, transparência e justiça. Meu nome é Caetano e eu vou falar um pouco sobre os desafios éticos na IA. A inteligência artificial vem cada vez mais impactando nossas vidas, mas nem todos esses impactos são positivos. Então, nós elencamos 5 principais problemas éticos relacionados com a IA. O primeiro seria a transferência dos vieses dos programadores para os modelos, como no caso de um algoritmo que dava tratamentos diferentes para pacientes negros que tivessem o mesmo diagnóstico que outros pacientes brancos. Também precisamos nos preocupar com questões relacionadas à privacidade, como quando o governo dos Estados Unidos teria supostamente usado algoritmos de reconhecimento facial para identificar os protestantes do caso de George Floyd. O uso da IA em projetos que apresentam problemas éticos também é um problema, como, por exemplo, o uso do reconhecimento facial no sistema de crédito social do governo chinês. Alguns problemas podem vir da confiança exacerbada nos algoritmos, como, por exemplo, um algoritmo de reconhecimento facial, que atualmente tem uma taxa muito maior de sucesso com o rosto de homens brancos. E, recentemente, o uso de um desses softwares resultou na prisão injusta de um homem negro em Detroit. E, por fim, o quinto e último problema elencado seria nos casos em que o usuário teria uma falsa crença da existência de determinada funcionalidade. O artigo então fala das várias tentativas que estão ocorrendo ao redor do mundo para tratar os desafios éticos em IA, falando que vários grupos diferentes estão buscando, a partir de iniciativas próprias e conjuntas, criar documentos que visam combater esses desafios. Os grupos são das mais variadas origens, como ONGs, instituições acadêmicas e governamentais, até os setores privados, como as indústrias e startups.
O artigo então cita alguns desses exemplos de tentativas, tais como a Declaração de Montreal, criado majoritariamente por uma organização de origem acadêmica que foca na criação de IA de forma responsável, o National Science Foundation, que é uma organização governamental dos Estados Unidos que está financiando análises FITS, que são análises que englobam ética, transparência, responsabilidade e justiça em diversos trabalhos relacionados com IA. O I3E, que criou um relatório com padrões de qualidade para a criação de sistemas IA, e o surgimento de diversas organizações e conferências ao redor do mundo que têm como foco a ética em trabalhos com IA. Vale ressaltar que o artigo ainda explana que, mesmo com essas tentativas, o problema fundamental, que é a falhabilidade humana, não está sendo tratado, sendo assim apenas medidas iniciais para uma direção melhor, mas não uma solução, que para ser encontrada é necessário analisar nossos próprios preconceitos e os valores que levamos na construção das tecnologias. Meu nome é Oliver e irei falar sobre a mentalidade profissional. A solução para o desafio ético se dá permitindo que os desenvolvedores entendam as tecnologias que eles estão construindo. Com isso, eles terão a responsabilidade nas tomadas de decisões em relação à ética. Isso está relacionado ao design, à implantação e ao uso da tecnologia, como por exemplo, um aplicativo de namoro que oferece apenas uma opção binária de sexo. Portanto, os desenvolvedores devem estar cientes que a questão do design ético é uma parte de sua responsabilidade, mas não apenas parte de código e implementação. Meu nome é Fernando e eu vou falar um pouco sobre ensino de ética e inteligência artificial. De acordo com o autor do artigo, atualmente, o ensino de ética ainda não é algo crucial nos currículos dos profissionais de tecnologia. Isso é, hoje em dia, nos cursos, por exemplo, de engenharias e ciência da computação, não é dado espaço suficiente para o ensino de ética ou ética para a inteligência artificial para os seus alunos. Isso acontece realmente pela baixa priorização desse tipo de assuntos em detrimento de assuntos mais técnicos, como, por exemplo, cálculo ou programação. Isso, de acordo com o autor do artigo, é potencialmente prejudicial, pois muitos dos profissionais, futuros profissionais que vão chegar no mercado vão estar potencialmente desalinhados eticamente com valores deturpados ou mal preparados para lidar com assuntos com dados sensíveis. Isso, de acordo com o autor, pode ser revertido de várias formas. Eu destaquei duas delas. Uma seria a realização de tarefas didáticas com conceitos da vida real, como, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, então poderiam ser feitas atividades que abordem esse tipo de tema, que abordem a sensibilidade dos dados dos usuários, ou até mesmo a criação de materiais didáticos sobre códigos de conduta IA, juntamente com equipes multidisciplinares. Isso é juntar advogados, médicos, filósofos, sociólogos, para criar materiais didáticos para mostrar aos alunos de tecnologia quais são os valores que são esperados por eles na hora de criar aplicações para a sociedade. Olá, eu me chamo Caio e vou falar um pouco sobre a conclusão do artigo. Então, a inteligência artificial está mudando nossas vidas em escalas impactantes. Como essas mudanças proporcionadas pela tecnologia devem ser feitas de forma mais socialmente responsável, devemos dedicar tempo e atenção à ética e ao ensinamento da ética no campo da inteligência artificial. Além de ser preciso que a comunidade de computação abrace realmente essa ideia de ética em IA, é importante ressaltar que se faz necessário uma perspectiva mais prática nesse segmento, como, por exemplo, empregos que estão começando a surgir no reino da ética dentro da inteligência artificial. No artigo Por que ter um diretor de IA deve ser importante para o RH, Nicole Lewis, a escritora, sugere que algumas empresas podem considerar ter um chefe oficial de ética em inteligência artificial. Ela também explica o porquê é importante ter esse chefe oficial de IA no setor de RH da empresa. Espera-se que isso seja parte de um esforço sincero para fazer com que a ética seja levada mais a sério. Um caminho para melhorar a ética no campo da IA é garantir que ela tenha um lugar central nos ensinamentos de inteligência artificial.